meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje eu quero falar com você, meu irmão e minha irmã, sobre tarefas. Tarefas que nós temos todos os dias, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida doméstica, né? Porque a dona de casa, por exemplo, a dona de casa que não trabalha fora, ela levanta todos os dias, ela tem o seu horário, tem suas tarefas, enfim, ela já sabe aquilo que ela vai desempenhar durante todo o dia. Da mesma maneira, as irmãs que trabalham fora, né, quando elas chegam no seu local de trabalho, elas sabem exatamente o que devem fazer. Os irmãos, da mesma maneira, quando chegam nas empresas em que trabalham, já sabem as tarefas que devem realizar, ou ainda alguns chegam e pegam lá um relatório que consta todas as tarefas, que consta ali um roteiro, que consta todas as tarefas que o irmão, que a irmã tem que desempenhar naquele dia de trabalho. Então, meu irmão e minha irmã, nós estamos muito sugestionados, muito condicionados a fazer apenas aquilo que nos é designado, a fazer apenas aquilo que é da nossa competência, que é da nossa área, a fazer apenas aquilo que nos agrada, aquilo que nós gostamos, ou ainda aquilo que temos como nossa obrigação, nossa tarefa. E muitas vezes deixamos a desejar, e isto eu não estou falando no âmbito profissional ou doméstico, mas vamos no âmbito geral, não vamos especificar uma área, mas deixamos a desejar porque sempre podemos fazer mais um pouco, sempre podemos realizar mais um pouco. Se você, meu irmão, minha irmã, já serviu um prato de refeição para alguém que estava com fome, com certeza, meu irmão e minha irmã, às vezes sanou a necessidade do corpo, mas não sanou, às vezes, a necessidade da alma, por entender que isso era obrigação do padre, do catequista, do pastor, do evangelista, enfim. E se você fez tudo isso, muitas vezes você matou a fome, mas não deu a coberta para o frio. E se você deu a comida e a coberta para o frio, muitas vezes você deixou de dar o abraço, o amor de Cristo. E se você deu a comida, o alimento, o abraço, muitas vezes você esqueceu de emprestar o teu ouvido para aquela pessoa desabafar, para contar a sua história, porque todos têm uma história. Ninguém caiu de paraquedas lá na rua. Ninguém nasceu numa miséria total. Tudo tem um porquê, tudo tem como, todo mundo tem uma história. Mas, meu irmão e minha irmã, exatamente por não querer desempenhar tarefas fora do nosso âmbito, fora dos nossos costumes, ou ainda tarefas que não nos agradam, muita coisa fica por fazer. Porque nós achamos sempre que determinada coisa, determinada situação é obrigação do outro, é obrigação da outra, é obrigação de outra pessoa e não minha, e não sua. Por isso, meu irmão e minha irmã, há sempre muito mais a fazer. Veja bem que nós ficamos muitas vezes condicionados apenas àquilo que nos é incumbido. Vou te dar um exemplo. Alguém arruma um emprego de faxineiro num prédio. E aí o zelador vem e pede para essa pessoa lavar as escadas. E essa pessoa vai e lava as escadas, e as escadas ficam super limpas, bonitas. Porém, um dia alguém foi utilizar o caminho pelas escadas porque o elevador estava demorando. E esse alguém fica estarrecido porque diz assim: poxa, mas eu lembro que lavaram essas escadas aqui esses dias, mas as paredes estão imundas. Olha, tem teia de aranha aqui, teia de aranha para todo lugar aqui. Quem lavou a escada não custava limpar as paredes?
Mas aí quem lavou a escada achou que aquilo não era sua obrigação, que a sujeira da parede era problema do pintor, que devia vir e dar uma mão de tinta ali para cobrir aquilo. E que a teia de aranha era incumbência do zelador ou de uma outra pessoa que limpava as vidraças daquele lugar. Portanto, meu irmão e minha irmã, ficou por fazer a parede e as teias de aranha, porque não era minha obrigação, não era minha incumbência. Da mesma maneira, meu irmão e minha irmã, ocorre com pessoas que estão nas ruas, com pessoas que estão nos hospitais, com pessoas que estão precisando muitas vezes de um abraço, de um ouvido, como eu já disse, ou apenas que lhes falem do amor de Cristo. E aí nós ficamos achando que não é conosco. Por quê? Você já pensou se o padre se dedicasse apenas e tão somente ao sermão da missa? Se o coroinha se dedicasse apenas e tão somente a ajudar o padre ali durante aquela liturgia? Você já imaginou se um pastor, por exemplo, se esmerasse apenas e tão somente em trazer a palavra? E se todas essas pessoas que eu citei aqui não tivessem amor, não visitassem, não abraçassem, não ouvissem, não recolhessem, não acolhessem, não trouxessem para junto de si as pessoas por achar que não era obrigação delas, como é que nós iríamos fazer? Olha quanta coisa iria ficar por fazer. Portanto, meu irmão e minha irmã, a pergunta que fica nesta manhã: você tem dado um pouco mais além daquilo que você tem por hábito, por costume dar? Você tem feito algo além daquilo que lhe é incumbido? Veja bem, meu irmão e minha irmã, na igreja evangélica, por exemplo, existe lá o porteiro, o diácono. Se o porteiro se limitar apenas e tão somente a ficar na porta, e de repente o diácono está ocupado e não tem água lá no púlpito para o visitante que veio pregar naquela noite. Bom, eu estou vendo que não tem água, mas não é minha obrigação, não é da minha alçada. E aí o visitante se chateia porque ficou ali com sede, porque o porteiro achou que não era problema dele, que era problema do diácono. Então, meu irmão e minha irmã, o que eu quero que você entenda nesta manhã é que algumas coisas são problemas nossos, sim. São problemas meu e seu, sim. Nunca julgue que alguma coisa seja problema apenas do outro, porque todo tipo de problemas acaba, meu irmão e minha irmã, afetando toda uma sociedade, toda uma estrutura, porque nós fazemos parte desta estrutura, nós fazemos parte desta sociedade, nós fazemos parte dessa engrenagem, queira você ou não, seja você católico, umbandista, espírita, kardecista, seja lá o que você for, meu irmão. De alguma maneira, quando deixamos de fazer algo, ou quando deixamos de fazer algo porque achamos que não é nossa competência, que não é nosso problema, este problema acaba afetando você, acaba afetando eu, acaba afetando seus filhos, a sua esposa e assim por diante. Porque nós vivemos numa sociedade em que a corda, quando arrebenta, sobra, respinga para todos os lados. Portanto, meu irmão, como diz a palavra, o que vier à sua mão para fazer, faça. Apareceu alguma coisa que você julga ser incapaz de fazer, procure ajuda e faça. Não deixe por fazer, não faça de conta que não é com você. Meu irmão, minha irmã, veja bem a pergunta que ficou nesta manhã. Você tem feito algo a mais? Você tem se dedicado um pouco mais, além daquilo que você acha que pode? Porque muitas vezes também somos nós que achamos que não podemos, que não vamos conseguir. Mas por puro comodismo, deixamos de fazer ações dignas de louvor, dignas de despertar a atenção de Deus. Meu irmão e minha irmã,
para não ficar somente nas minhas palavras. Já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Eu quero ler para você aqui um versículo que se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo de número 17, e o versículo de número 10, que diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Meu irmão e minha irmã, lá na frente, quando você for fazer uma autoanálise, você vai dizer a mesma coisa: fui um inútil, porque só fiz aquilo que me foi designado, e eu poderia ter feito muito mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, derrame sobre você muita paz, muita saúde, e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, de perto e de longe. Ministério Pastor Eduardo Rogério, projeto Pequenas Mensagens Virtual, edificando na rocha. Bom dia! Bom dia na paz do Senhor Jesus.